isso aí, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um programa Sorocaba em Pauta Podcast, os nossos assuntos aqui da Prefeitura de Sorocaba, de um jeito leve, diretamente ao ponto, como deve ser. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Ô Danilo, querido, meu amigo, você mais uma vez presente conosco. Como o Danilo disse, a gente tenta produzir aqui algo, né, e falar de forma leve, direta para você com diversos temas, né? Hoje vamos falar sobre saúde. Exatamente. E não é qualquer tipo de saúde, nós vamos falar de saúde mental, porque neste mês de setembro a gente celebra Setembro Amarelo, né, que é o combate ao suicídio, um assunto muito em alta, né, delicado, que demanda aqui, né, uma expertise dessa profissional que é uma amiga querida também, a Eline, né, Eline Araújo, que ela é coordenadora de saúde mental aqui da Secretaria da Saúde de Sorocaba. Eline, bem-vinda, conta um pouquinho pra gente quem é a Eline, quanto tempo de prefeitura, fala um pouquinho sobre você, bem-vinda. Boa tarde, Luiz, agradecendo pelo convite, me sinto muito honrada de poder falar sobre uma pauta tão importante, né? Então, eu sou nascida aqui em Sorocaba mesmo, com 43 anos, sou casada, mãe de um menino de 12 anos de idade, né? Fiz faculdade fora, me formei em terapia ocupacional no ano de 2005 e venho aí com a formação, né, acadêmica e experiência relacionada à área de saúde mental, à gestão de saúde pública, neuropediatria, que são áreas que acabam se complementando. Só de prefeitura, aí você já tem... Só de prefeitura, eu estou aqui com 14 anos de prefeitura. Será que a gente está com a pessoa certa para falar sobre saúde mental aqui, Dan? Parece que sim, né? Tem conhecimento para isso. Eu já tenho outros eventos que nós já tivemos juntos, né? A gente vê que ela tem domínio do assunto. Maravilha, Vini. Então, para começar, a gente vai abordar Setembro Amarelo, mas antes, vamos explicar um pouquinho quais são os serviços, né, que a prefeitura oferece para as pessoas na questão de saúde mental. A gente tem várias coisas, né? A gente tem residência terapêutica, a gente tem os CAPs, né? A gente tem o UAI, tudo isso eu gostaria que você, né, destrinchasse um pouquinho para que a população entendesse o que a gente oferece para eles. Isso, assim como a saúde clínica, vamos dizer assim, a saúde mental ela também tem toda uma estratificação. Então, a gente tem as pessoas que estão com o transtorno mental ou sofrimento, que a gente poderia chamar de leve, né? Que às vezes é decorrente de algum ocorrido, não é que realmente a pessoa tem uma doença. Certo. A gente tem os transtornos mentais moderados, a gente tem os transtornos mentais graves. Cada um desses equipamentos ele vai ter como objetivo cuidar de uma parcela da população. Os CAPs, eles são para tratar das pessoas que têm os transtornos mentais que são severos e persistentes. E a unidade básica, junto com as suas equipes de apoio, elas são responsáveis por tratar as pessoas que têm os transtornos mentais leves e moderados. Então, a gente tem uma rede bastante grande, a gente tem psiquiatras e equipes de saúde mental distribuída dentro das unidades básicas, né, como unidades de referência. A gente tem também 8 CAPs, a gente tem uma rede aí bem completinha. E esses 8 CAPs, eles são divididos em 3 modalidades, que é a modalidade CAPS 3, é o CAPS para a pessoa adulto, que normalmente não faz um uso abusivo de álcool ou de drogas. E a gente tem o CAPS infantil, e aí ele é de 0 a 18 anos incompletos também, para crianças e adolescentes, então também com transtornos mentais severos de persistência. E a gente tem o CAPS AD3, a sigla é de álcool e drogas. Então, a pessoa que está com esse sofrimento, ela pode buscar esse serviço e ser cuidado por essa questão do álcool e da drogas. Para né? você que não está familiarizado, está se perguntando o que é CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Também a gente tem. Isso, exatamente. No caso do CAPS AD3, são 2 unidades. Todos os CAPs, eles possuem como objetivo principal evitar as internações psiquiátricas, sendo que desses 8, 5 possuem funcionamento 24 horas e, quando há necessidade, até utilizam o leito de acolhimento noturno deles, né? A gente tem também para adolescentes a unidade de acolhimento infantil, também 0 a 18, aliás, de 10 a 18 anos incompletos. Para quê? É para aquele adolescente que tem uma vulnerabilidade em decorrência do uso de álcool, drogas, substâncias psicoativas. Então, é aquele que está muito agravado, que já vive num cenário de risco, e está muito difícil para ele deixar, está tendo comprometimento, pode ir lá para morar na unidade, né, de acolhimento infantil, fica até 180 dias.
Sim, 6 meses, exatamente. Veio toda uma equipe completa que... vira um resistente. Resistente. Exatamente. Ao mesmo tempo, vai se fazendo todo um paralelo com a família para tentar facilitar esse setor, que a ideia não é que realmente passe, né, a ficar por ano lá, mas naquele período é um trabalho bem bacana que é realizar. Normalmente, esse jovem, esse adolescente, é ele mesmo que busca ou vocês que encontram de repente, enfim, ou a família? Qual que é o acesso ali? Super importante isso, né? Lá não é internação, é só acolhimento voluntário. Então, a gente vai depender duas coisas, se o adolescente deseja e se a família também permite. Certo. Na prática, a maioria das vezes, a família procura o CAPS para algum tipo de ajuda. E normalmente eles desconhecem, eu não sei quando já passou lá e está voltando, normalmente eles desconhecem esse serviço, e aí o CAPS, quando olha, fala, opa, esse aqui é o perfil para o UAI. Faz a indicação, o acolhimento, tudo bem. E é por isso que esse nosso diálogo que é importante para que as pessoas possam conhecer o serviço, né? Exatamente. É um serviço muito importante, muito bacana. Né? Ele tá ainda mais... Desculpa, já dá na inscrição que se extrai. Para todos conhecerem mais. Sim, então vamos aproveitar o gancho aqui e vou falar, você que começou aí já a assistir com a gente e não se inscreveu no canal, já se inscreve porque isso ajuda demais a gente levar essas informações, tem muita coisa bacana que a gente fala hoje, então se inscrevendo você ajuda aí o algoritmo a levar mais longe ainda essas informações. Eline, como a gente está falando sobre saúde mental, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós da importância da conscientização sobre esse assunto, porque muitas das vezes é frescura, você coisa da cabeça, isso não tem nada a ver e tal. Mas na verdade isso pode não cuidar, pode se agravar, né? E se tornar, de repente, sair do controle na família. Então fala um pouquinho para nós da importância da conscientização sobre a saúde mental. Falar de setembro amarelo, eu entendo que é realmente de suma importância. Porque, gente, a questão ou do suicídio, né, verdadeiro, efetivado, ou da ideação suicida, das tentativas de suicídio, sempre existiu, gente. As pessoas sempre morreram por suicídio. A diferença é que antes não se falava. Era muito velado esse assunto, né? Era um tabu muito grande. Então, temos o Setembro Amarelo que acaba ratificando essa necessidade de falar sobre o tema. É claro, gente, que a gente não vai falar disso, por exemplo, colocando alguém que faleceu como se fosse um mártir, né? Olha, pela ideologia tal. Mas não, a gente precisa falar, mas a gente não precisa falar só quando a gente está, de repente, enquanto um profissional de saúde mental. A gente precisa falar sobre isso em casa, a gente precisa falar com o companheiro, a gente precisa falar disso com os nossos filhos, e é claro que a gente vai moldar a idade, conforme você vai falar de uma forma pedagógica, a criança não vai nem entender o que você está falando, mas a gente precisa demonstrar que a pessoa está doente e que principalmente há ajuda. Esse Setembro Amarelo ele vem para isso, para te mostrar que vale a pena existir e que existe a possibilidade de você ser tratado. Por isso eu acho muito importante. Que bacana, que bacana. Eu imagino que tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você. As principais barreiras em relação a isso, eu imagino que seja do preconceito, ou talvez até mesmo da criação, né, que a gente acaba tendo, e isso acaba gerando certas barreiras, porque quando se trata, por exemplo, de um pai e família, né, que de repente está ali sem ânimo para nada, sem ânimo para atrapalhar, sem ânimo para sair de casa e tal, toda aquela situação, ele tem essa, poxa, mas eu sou o pai e a família, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser... E de repente ele acaba gerando um certo preconceito, né? E não buscando ajuda, acaba piorando a situação dentro de casa. Eu não sei como profissional que vocês têm inventado, mas a principal barreira quando se trata de, olha, você precisa buscar ajuda para a saúde mental mesmo. Qual a principal barreira que vocês normalmente encontram quando alguém é diagnosticado assim? Olha, você acho que já falou realmente o principal. A gente que entende que o preconceito é sobre a própria condição da pessoa. Tanto que, para exemplificar, o município tem um fluxo junto com a vigilância epidemiológica. Então, uma tentativa de suicídio, ela é de notificação compulsória. Então, tem que ser notificada. Tanto a pessoa chega numa unidade de saúde, ela tentou suicídio, é preenchida uma ficha com os dados, como que fez a tentativa de suicídio. Essa ficha, conforme fluxo, ela vem para o nosso setor de uma forma muito sigilosa e ela é tratada ali no nosso setor de coordenação de saúde mental para que a gente possa pensar em estratégias para que essa pessoa não faça efetivamente suicídio.
E a literatura traz que cada tentativa de suicídio amplia-se as possibilidades de outras tentativas. Então, mas olha que a gente se depara muitas vezes. A gente observa que a maioria das pessoas que acabam acessando elas estão, neste momento, ainda vinculadas à rede particular. E essas pessoas, muitas vezes, ou às vezes até passar telefone falso, endereço falso, extremisso, chega aí buscar e não consegue encontrar. E às vezes, quando encontra, fala, imagine tentativa de suicídio. Foi um acidente, eu tomei 30 comprimidos, mas foi porque eu tô com memória ruim. A gente já teve muitos casos assim. Então, a gente entende que a pessoa tá com muita dificuldade de lidar com a dor. Isso é realmente muito recorrente. E, às vezes, o preconceito também de familiares. E, às vezes, a pessoa até quer ajuda, mas a pessoa é discriminada. E dentro da própria casa também. Então, essas duas coisas acontecem. O grupo de risco que acabam se preocupando, nem um grupo de risco, mas, assim, o homem, gente. Você acabou de falar, o homem, ele fica, meu Deus, eu não posso demonstrar fraqueza. Ele é criado dessa forma. Agora ele tá passando, gente, o famoso homem não chora. Até agora tempo tinha isso, cara, homem não chora. Tem uma coisa que eu sempre carreguei comigo, mesmo sem saber, isso me ajuda até os dias de hoje. Acho que eu posso dizer que talvez seja uma válvula de escape e você pode dizer até melhor. Eu nunca fui de guardar para mim aquilo que realmente está incomodando. Eu prefiro falar, né, ou para a pessoa, ou a situação, enfim, para alguém desabafar sobre aquilo que está falando, do que ficar guardando para mim. Porque eu conheci que um colega, um primo, na verdade, que ele era daqui que guardava tudo. E quando ele estourava, daí no fim do dia as pessoas em volta que não tinha nada a ver com a situação. Eu já diferente dele, eu procurava sempre falar isso. E não só isso, eu acho que esse guardar também pode trazer uma condição psicossomática. Sim. Que você começa a ter doenças físicas, né, até oncológicas, a questão de câncer, cara. Exatamente por você guardar as coisas, se não extrair, não falar. Então é importante você ter alguém para conversar, é importante você aproveitar do serviço de saúde mental, né? Com as terapias que a gente tem, são diversas, né? Modalidades, os fios, né, que a gente tem a questão da psicanálise, tem a questão do psicólogo, tem a questão do psiquiatra, se você depender. E até você, a sociabilidade, né? O não isolamento também contribui para que você não entre nesse campo, né? Sim, e hoje a gente vem uma contramão disso, né? Porque a gente entra na questão do próprio celular, enquanto as pessoas estão totalmente autossuficientes dentro do próprio celular. Você fica sabendo, como ele estava conversando, você fica sabendo tudo o que acontece, as pessoas não têm paciência mais para interagir. Olha o quanto de meme que a gente vê hoje sobre receber visitas em casa. As pessoas têm pavor de casa, as pessoas chegam a mudar de corredor do mercado para não encontrar. Mas está aqui, isso está realmente fazendo bem, porque o ser humano, ele é criado para estar junto. Acho que o celular isso trouxeram um imediatismo também, né? As pessoas não têm paciência. Porque antes, por exemplo, a internet, quando estava começando, ela era discada. Se você precisasse de alguma coisa, você tinha que receber uma carta. Quando era mais rápido no telegrama, né? Hoje é tudo tão imediato que as pessoas não têm paciência mais para ouvir áudio. O número de pessoas que reclamam de áudio WhatsApp mas é muito chato. Às vezes o áudio ele é bom porque ele traz uma diferenciação de humor. Se vem em texto, você pode interpretar aquilo de forma ríspida. E às vezes a pessoa está falando de uma forma tranquila. O áudio ele ajuda. Pessoal, não me recrimine, por favor. Eu gosto muito do áudio por causa disso. O áudio ele traz essa diferenciação do humor. O áudio ele vai diferenciar na forma que a pessoa está falando. Se a pessoa está brava mesmo, no áudio você vai estar. E você vai ter isso de forma fidedigna. Se a pessoa não tá, você vai falar, poxa, talvez se viesse escrito, né, ele traria uma condição um pouco mais ríspida. E isso faz parte desse imediatismo que a internet e o smartphone trouxe. Falando aí desse imediatismo, né? Eu lembrei de uma situação aqui que é assim, quando você manda uma mensagem para alguém, ficou azulzinho, parece que do outro lado a pessoa tem que responder. Não acredita, ela leu e não me respondeu, né? E isso a pessoa não percebe, mas na verdade é esse imediatismo que tá, né? Que a internet está trazendo, mas a vida real não é imediata assim, né? A natureza não é imediata. Se eu planto ali uma árvorezinha, né? A semente, até ela crescer, até dar fruto, vai ser assim um bebê e a vida. Às vezes a gente acaba trazendo para nós esse imediatismo para a vida real, e aí eu acho que você pode dizer melhor,
frustração, porque a coisa não acontece tão rápido e tudo mais. Então, de repente, a gente vê um ser humano criado com um outro objetivo, fazendo coisas que, na verdade, ele não é voltado para isso. Ele não é voltado para o imediatismo, ele não é voltado para viver só. E ele não é voltado também para viver com a sensação de que quero morrer todos os dias. Muitas pessoas vão passar, pelo menos aí algumas vezes no dia, vai passar na cabeça de muita gente, nossa, tu podia morrer, né? Coisa tão difícil. Eu tô isso porque isso é game recorrente, principalmente no Twitter. Você vê, nossa, tal coisa me frustrou, vou tirar a vida às 23h59. Você vê isso de forma meme, brincadeira, isso, mas é uma manifestação até inconsciente da pessoa ali todo dia, durante. Isso vai alimentando, né? Exatamente. Vai alimentando. Quanto tá. E assim, às vezes acontece suicídio de pessoas que a gente nunca imaginava. Porque é um sofrimento silencioso, né? Exatamente. Às vezes você acha que aquela mulher que está totalmente baqueada. Ou quantas vezes a gente vê crimes que estão envolvendo, às vezes, alguns profissionais até do sexo masculino envolvidos, a questão da segurança. E que às vezes eles acabam cometendo suicídio e ainda acabam matando, né? A esposa, o filho, e que na verdade é que se chama de homicídio piedoso. A pessoa está com uma dor tão grande, que, entre aspas, ela não é egoísta. Ela tira o sofrimento dela, mas ela tira o sofrimento, aspas, daquela pessoa que ela ama, ou daquelas pessoas que ela ama. E aí, gente, a gente demonstra como é esse sofrimento. E no caso do homem, a mulher tem mais tentativas de suicídio. A mulher tem ideação suicida e mais tentativas de suicídio. O homem, ele tem o suicídio verdadeiro. Por quê? Porque o homem, ele tem mais acesso a meios letais, normalmente ele tem mais força física. Então, a mulher muitas vezes falha muito. O povo fala que a mulher faz as coisas muito, né? Mas pelo menos nesse sentido, a mulher falha mais por falta de força física, muitas vezes, ou às vezes o acesso. Agora o homem, quando ele vai fazer um perigo, porque ele é assertivo normalmente, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse espaço. Homens, procurem ajuda, né? O sofrimento que não é inerente à vida, ele não é, pelo menos, de uma forma patológica, as pessoas precisam procurar cuidados. Nos nossos serviços, a gente vê que é predominantemente feminino a busca pela assistência. Recentemente a gente teve um evento ali falando sobre os memes que são feitos com CAPS, que tem uma forma bem humorada. Ah, não aguento essa semana, preciso procurar um CAPS, né? O que vocês abordaram nesses temas a respeito do meme utilizado com, digamos assim, né, a forma, o bem-humorado do serviço do CAPS? Sim, a gente fez realmente de uma forma muito lúdica, de uma forma muito sutil, mas a gente deu uma cutucadinha no pessoal que faz memes sobre caras, né? Pra falar bem a verdade, porque a gente vem numa lógica de inserção social, a gente vem numa lógica que a pessoa com transtorno mental, ela precisa ser verdadeiramente incorporada e assimilada. E aí, uma coisa que eu trouxe, né? Eu fiz essa palestra nesse dia. E uma coisa que eu trouxe, essa hora deu uma pesadinha no ambiente, tá? Mas achei importante pro povo trazer. Levanta a mão pra mim, quem tem memes sobre CAPS aqui? Todo mundo. Eu não tinha, o Bruno que mandou pra mim. Daí coloquei lá no meu slide ali, coloquei ali gente, quando eu fui montar a apresentação, foi super difícil, e graças a Deus, é claro, eu encontrar piadinhas racistas, piadinhas a respeito homofóbicas, ou a respeito da ideologia de gênero, ou a respeito, né, de etnias. Aí eu peguei e coloquei uma piada, eu falei assim, e aí? E elas falaram que vocês têm todo mundo? Não, de jeito nenhum. O que é a diferença? Por que a gente não respeita, então, né? Por que a gente respeita, tá todo mundo sendo respeitado, mas a pessoa com transtorno mental parece que tá estando na última da fila. E nisso, a pessoa que às vezes nem é um transtorno mental grave, mas ela tá necessitando de uma assistência, ela fala, eu não vou no CAPS, porque vou me cansar se falarem de eu ir no CAPS.
Sim, não fica apreciado durante a lei de serviço, né? E por outro viés, existem pessoas que acham que o tratamento é só o CAPS. O CAPS é só para quem está grave. Então, eu entendo que esses memes, eles acabam, em vez de desmitificar um tema que a gente necessita, eles acabam mitificando um serviço que é de essencial, são importantes. Exatamente. E aí, isso que você falou, ela volta até um pouquinho àquela questão nas perguntas anteriores, do preconceito, né? É como você falou, de repente a pessoa até tá pensando, não, acho que eu vou buscar ajuda. E aí, de repente, vê um meme desse, uma coisa ou outra, entre colegas de trabalho, fala, não usou, imagina se não saber onde eu fui, né? E aí a coisa acaba tomando outras proporções, né? Exatamente. Tem questões religiosas também, né? Que às vezes acabam sendo limitantes também. Mas na prática eu percebo que isso se flexibilizou, que se melhorou muito. Acho que até um motivo para alegria, porque antes parece que havia determinados grupos religiosos que tinham muita restrição a buscar ajuda por depressão e também por uma questão suicida, ideação suicida. Hoje a gente percebe que tem uma flexibilidade maior, mas temos muito a capacidade. A igreja, no modo geral, né, um meio cristão, ela se desenvolveu, se abriu, graças a Deus, para isso, porque até comentaram com os bastidores com o Bruno, era meio que linkado assim, é doença da alma, automaticamente é demônio. Era isso que se imaginaram o cristão, e não tem nada a ver, né? Nós temos profetas que passaram por isso no passado, inclusive Fernando questão, tem deficiência visual, o que ele faz? Ele coloca um óculos, né? Se tem um problema, né, mental, tá passando por uma situação, busca ajuda, né, saúde mental, né? Mas isso me faz pensar, né, porque na verdade é mais um estigma da saúde mental. Porque as outras doenças clínicas, né, sensoriais, elas podem ser cuidadas em uma esfera técnica, mas às vezes a da saúde mental, será que é bem assim mesmo, né? Então olha o quanto a gente tem que percorrer, gente. Eline, essa pergunta até na verdade não estava aqui, mas isso que você falou, será que essa dificuldade entre buscar ajuda para uma doença mental, sendo que uma física eu buscaria imediatamente, o que está associado a isso? Será que é porque é algo assim mais abstrato, né? Qual que seria o principal motivo pelo qual as pessoas buscam ajuda para um problema físico, mas tem um certo preconceito ao buscar na saúde mental? Eu entendo que há vários motivos e cada um tem os seus individuais. Mas a gente pode falar de resquícios, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de resquícios, e a gente estava falando, até há pouco tempo atrás, uma pessoa precisava de uma ajuda em saúde mental, ela estava endemoniada. Então, já vem para uma subvalorização isso, eu não preciso disso porque isso não é real. O ser humano, ele quer buscar aquilo que aparece no exame, aquilo que aparece no ressonância, aquilo que aparece no exame de sangue. Mas espera um pouquinho, isso daqui é só me controlar, eu vou lidar com isso aí. E o ser humano também, ele tem uma tendência a se cuidar de alguma predominantemente um cuidado numa área e negligenciar a outra. Então, às vezes, ele mal cuida da parte física. Imagina que ele vai cuidar da saúde mental. Então, isso também é muito frequente, né? E a gente vem de um distanciamento, gente. A saúde mental agora que está sendo incorporada, porque a gente não pode deixar de pensar que até há pouquíssimo tempo atrás, a saúde mental era tratada em um local segregado. Então, a partir do momento que eu me passo a tratar em saúde mental, dentro da minha concepção, eu posso ser um daqueles que era tratado de forma segregada, que era grave. Então, sérios sentimentos. Se a gente for ver no contexto histórico de humanidade, a atenção na saúde mental, ela é novíssima. Se você pegar questões de Freud, trazendo que a gente tem traumas, né? Grandes pensadores que voltaram para essa questão da saúde mental, isso é novo. Antes disso, não tinha essa atenção voltada para isso. Por isso que é tão revolucionário, o pessoal brinca com o Freud, explica, porque ele foi entender essa questão de alma, né? Essa questão do inconsciente humano, e às vezes uma coisa que você sofreu lá na infância, isso vai ser carregado agora para você tomar uma decisão. E a gente fala dessa questão de doenças mais severas, né? E não tão severas, porque também tem essa parte da tristeza que você está sentindo ali, ou com uma falta de apetite, vamos dizer assim, não só na questão alimentar, mas de vida, né? E aí você pode procurar uma UDS que vai ter o acolhimento, é isso? Isso. Você, teoricamente, você pode procurar tanto uma unidade básica quanto um CAPS.
Mas o que é super importante que esse usuário ele seja assíduo na unidade básica de saúde. Apenas 3% dos casos eles vão ser casos considerados graves. Então a chance maior assim que seja um leve moderado. Então muito melhor que você procure a unidade básica. Até porque se você bater na unidade básica e você estiver lá sendo dentro de um protocolo de estatificação, você ser um caso de um transtorno mental severo e persistente, a própria unidade básica, através do matriciamento de saúde mental, vai discutir o seu caso pro CAPS e vai referenciar você. Você vai ter uma equipe multi ali que vai observar, né? Isso, exatamente. Esse multidisciplinar de desenvolvimento ocupacional. E o próprio enfermeiro da unidade, ele também, muitos enfermeiros participam do próprio matriciamento de saúde mental. Então ele sabe fazer o acolhimento, ele vai passar essas informações. É por isso que até o Setembro Amarelo traz também essas capacitações, até para a abordagem da saúde mental nas unidades básicas, né? Que são os postinhos que estão em um bairro, né? Que são popularmente ditos, para entender porque a gente diz, né? Pô, são diversas as formas de você tá com uma ansiedade atacada, síndrome do pânico, tem os traumas de infância. Então, por isso que é importante você falar e conversar e também ouvir, porque às vezes você pode se familiarizar com um caso ou outro, né? Então, essa socialização, ela ajuda até na identificação de casos parecidos. Fala, poxa, essa dor que essa pessoa está tendo, eu já tive também. E aí você extrai isso, eu acho que isso contribui muito, né, para aliviar uma dor, né? E com certeza. Eu acho que é assim, né? Por exemplo, esse espaço, o quanto esse espaço é um espaço disseminador de informação, de que a gente não precisa ser um profissional formado para cuidar disso, ao contrário, que tem um dever de cuidar de qualquer um que seja próximo da gente e que necessita. Talvez você seja a última opção dele. Sim. E às vezes ele não vai falar para você, olha, eu tô pensando em me matar. Ele vai falar para você, nossa, não tô querendo fazer nada. Nossa, hoje eu tô tão sem energia. Nossa, você sabe que esse mês eu emagreci 10 quilos, é mesmo? Como? Ó, são sinais, pessoal. Tá vendo os sinais? São sinais. Desanimado, tão desanimado, né? Sim, exatamente, às vezes. E você pode perguntar, né? Você tem essa intimidade, às vezes a pessoa tá precisando. Às vezes só falar já ajuda demais. Sim, tá me passando muito na cabeça me lidar com isso. Eu tô, sabe, eu não tô planejando, mas eu tô pensando umas 3 vezes por dia. Só de falar, às vezes, para alguém e saber que tem alguém que está dando apoio, isso já faz tudo a diferença. Foi um sono prejudicado, insônia, não dormir direito, não descansar a cabeça, isso também leva ao caso depressivo? Que importante. Acho que é importante a gente falar também que várias questões orgânicas, né? Um hipotiroidismo, uma doença clínica já pode levar a um episódio depressivo secundário ou policlínico. E o sono, gente, o sono, principalmente em crianças e adolescentes, ele é um potencializador imenso, gente, de depressão. Pode não chegar a ser realmente a questão do suicídio, da tentativa de suicídio, mas ele vem por si só realmente gerando uma depressão. O cérebro necessita, né, gente, dessa renovação. 6 a 8 horas aí para um adulto, 9 a 12 para uma criança, para um adolescente. E aí se a gente faz pensar, tem gente, adulto, principalmente o homem, que trabalha às vezes em 2, 3 lugares, ele não consegue, gente, trabalhar, dormir, aliás, de 6 a 8 horas por noite. Então, e fora que, às vezes, olha também o rebote que vai acontecer. A pessoa já está mais ansiosa, a pessoa não está legal. Ela já está um pouquinho deprimida. Daí ela começa a ter uma alteração de sono. Se ela tratar de alguma forma essa alteração de sono, eu nem estou precisando... Não estou nem falando seja algum remédio, às vezes um relaxamento, uma higiene de sono. Ela talvez melhore, mas normalmente ela já não trata desse sono. E ela acha que é super normal, tem insônia, tudo bem. Toda a minha família tem insônia, eu vou conviver assim. Não. Daí ela vai lá uma década, gente, dormindo. Aí ela começa a desenvolver a depressão, empeorar o quadro. Então isso tudo acaba tendo outros quadros. Porque às vezes, gente, o suicídio também não é explícito. O suicídio é muitas vezes através de uma corda, através de 30 comprimidos. O suicídio muitas vezes, quando eu deixo de cuidar da minha saúde clínica também. Eu sou diabético, eu sou hipertenso e eu não tomo limpo. Você vai negligenciando a sua saúde diariamente. Aquela pessoa que levou a buzinada 3 vezes na semana, não quer estar de sua rua. Nossa, nem olhei, nem percebi. Se liga, a gente precisa prestar atenção nessa pessoa. Essa pessoa também está te mostrando alguma coisa. Sim. Né?
Olha aí que bacana. Você que está nos acompanhando, chegou até aqui com a gente, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Você está vendo, a gente traz muitos assuntos aqui, variedades, esporte, saúde e tudo mais. E hoje nós estamos falando sobre saúde mental, algo tão atual, né? Que bastante novo, né? Que antes não era abordado tão claramente assim, mas aqui a gente tem espaço para poder falar para você. E você vê, tem solução, tem saída, tem tratamento, tem cuidado e tem serviços da prefeitura para poder te auxiliar com isso. Bom, diante disso, Nini, queria te fazer mais uma pergunta. A gente já comentou aqui a respeito do Setembro Amarelo, enfim. Quais as ações que a Prefeitura de Sorocaba, através da Secretaria de Saúde, costumam fazer, principalmente nesses períodos aí, para intensificar, né, um pouco mais a conscientização da população? Sim, a gente não deixa passar em branco, né? Por mais que seja, vamos dizer, um evento comemorativo, a gente entende que é a melhor oportunidade para a gente poder sensibilizar as pessoas. E é o que a gente tenta fazer. Não adianta a gente intervir só nas que já estão sofrendo. A gente precisa intervir as pessoas que podem ser suporte para as outras, pessoas que podem ser disseminadoras, e de repente elas também estejam em sofrimento. Então, além de tudo que a gente faz dentro da unidade, tudo que é temático, os próprios CAPs, eles acabam sendo os carro-chefes dessas ações, então eles acabam indo muito mais para as unidades básicas, quando a gente aproveita um grupo de sala de espera, enquanto está todo mundo, você não tem como fugir. Você vai ouvir as orientações ali. A pessoa acha que ele quer ser vacinada ali, né? Que está ouvindo. Isso, e ela pega essa informação, e nisso tem um adolescente que tem um amiguinho na escola. Outra coisa que a gente costuma fazer também, realmente são as rodas de conversa dos casos presidentes com as escolas também. Ele acaba servindo como uma buscativa também, porque às vezes acaba aparecendo adolescente também. E a gente acaba indo nos espaços de transição, como a Praça Coronel Fernando Prestes, fazer panfletagem, semáforos. E esse ano a gente está pensando também a possibilidade até de a gente fazer uma passeata para que a gente tenha mais visibilidade, para que as pessoas falem mais sobre isso. E aí você pode contar com a Secom para a gente ajudar nessa divulgação também. Com certeza, com certeza. Eline, aproveitando essa questão de tratar a respeito, né, de atenção a comportamentos, né, às vezes até silenciosos, né, as pessoas elas acabam escondendo por fatores que a gente conversou aqui, seja por preconceito, seja por resquícios, como você falou, condições familiares e tal, entrando, né, em ajudas externas, assim. Por exemplo, a questão das igrejas, que a gente entende o quanto elas ajudam a respeito, né, de prevenções, né? Às vezes uma pessoa está mal ali e tal, e ela vai para a igreja e aí ela deixa de repente tomar uma decisão, né, que possa levar para o vício ou uma decisão violenta, tá? Nessa questão da fé, agora entrando um pouquinho no subjetivo que a gente está colocando, né? O quanto ela ajuda para evitar que assevere a questão da saúde mental? E a própria literatura que trata sobre depressão, ela fala da questão da espiritualidade como sendo um recurso de cuidado. Inclusive um recurso que muitas vezes vai impedir que essa pessoa efetivamente se mate. Então, a própria ciência verifica a questão da espiritualidade, e seja qual for essa crença, exatamente, considera-se que é uma coisa realmente, um aspecto muito, muito importante. E complementando apenas, uma coisa que nós profissionais de saúde, a gente incentiva o ser humano, é que a vida dele não esteja apenas em um pilar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pilar centralizado num filho, e que mais nada interessa. Não interessa aos outros membros familiares, não interessa o trabalho, não interessa a saúde clínica, não interessa o aspecto profissional. Vamos dizer que, infelizmente, um dia esse filho deixa faltar. Às vezes não é falta por um óbito, às vezes a falta porque casou, foi morar fora. Casou intercâmbio fora dos países. Essa é a pessoa, esse pilar cai. A pessoa cai junto. Olha que interessante. Mas quando a pessoa tem um pilar que está fundamentado no aspecto profissional, na família, realmente nos sonhos, nos amigos, na socialização, na espiritualidade, como você bem disse, quando acontece uma quebra, ruptura com algum, você tem mais pilares ali segurando. você pode até, mas você tem os pilares. Se sustentar as pilares, normalmente eles vão se acomodando e te sustentar. O quanto é importante que a pessoa esteja efetivamente inseridos em diversos espaços de pertencimento. Perfeito, a gente está vendo a questão da fé de uma maneira técnica. Exato. Por isso que eu achei interessante trazer, porque assim, a questão da saúde mental, ela tem, além da ajuda técnica, você tem também formas de buscar
o coração mais grato. Porque se você olhar a nossa botina, parece até uma coisa boba, né? Você olhar, o sol... detalhe, eu ia falar... Só para terminar o raciocínio, mas eu vou entrar na questão da vitamina D, quando é importante a atividade física e tomar sol. Mas já vamos para isso. Você tem o dia a dia das coisas acontecendo. Né? Você tem as plantas, as flores, você tem os animais. Agora eu vou aproveitar para perguntar para ele o quanto que a atividade física ajuda, o quanto que tomar sol ajuda, o quanto que um cachorrinho ajuda ali. Quais que esses fatores também, como que eles podem contribuir para que você se torne mais saudável mentalmente? Sim, essa questão da vitamina D e essa questão realmente do sol. Tanto que existem pesquisas de um índice maior de depressão em países não tropicais, né? Em países onde o inverno é predominante, as pessoas têm muito mais uma depressão acentuada. Claro que elas acabam se acostumando. Vai a gente ficar lá 2 semanas no país, né? Bom, a gente volta derrubados, né? Mas realmente isso tem tudo, se relaciona totalmente. Ou seja, mesmo quando a gente acha que a gente está bem clinicamente, se a gente está com alguma questão descompensada, mesmo que sutil, uma vitamina D ou uma falta de sol, de luminosidade, isso já faz toda uma diferença para a gente. Então, a gente realmente necessita da vitamina D. Você sabe que a gente fez, um dos eventos que a gente fez sobre PET. Aí. A respeito da saúde mental com PET. E o quanto estão cada vez mais existindo estudos, alguns ainda terminando de ser consolidados, e falando dos benefícios do PET para a saúde mental. Gente, pensa, o PET é vínculo. Muitas vezes, até mesmo, a pessoa não tem mais contato físico com outra pessoa. Isso quando ela agarra o bichinho, quando ela pega o bichinho. Você pode ver que as pessoas normalmente não pegam tanto animais sinotéricos, né? Eles pegam animais ali que trocam calor ali, né, com a gente. Então, tudo isso tem a ver. Não interage com ninguém, mas eu não interajo com meu cachorrinho, eu interajo com meu gatinho. Eu estou ali. Ao mesmo tempo, é claro que a gente tem o óbito do animal sendo considerado também um grande gerador. Tá vendo? É por isso que ele não pode estar naquele pilar, né, também, né? E ainda que ele tem uma dor leve menor do que, né, pelo amor de Deus, filho, pai, mãe, né, os pets. Aí se você colocar toda a sua alegria no cachorrinho ali, a hora que ele faltasse, então você teria atenção. E nisso aí, às vezes, pode haver essa conexão tão forte que a pessoa mesmo perceba. Eu conheci um homem que ele tinha um amor, né, no bichinho dele e tal. Quando faltou, ele mesmo, depois de um tempo, graças a Deus, se recuperou, estive próximo da família, ajudando, ele ajuda, conversando e tal. Mas depois que ele se recuperou, ele falou, rapaz, eu não esperava que a ausência do bichinho, porque os filhos já tinham crescido, né, já tinham ido embora e tal. Ele falou, não esperava que a ausência do bichinho ia gerar tudo isso em mim, sabe? Um desânimo grande que se não tivesse essa rede de apoio, amigos, colegas dele mesmo, né, ter desabafado, conversado sobre o assunto, talvez se ele tivesse guardado para si, talvez aquilo poderia tomar outras proporções, né? Ainda mais no ninho vazio, né? Isso aconteceu. É sempre o ninho vazio, né? Mas todos os filhos vão indo embora e tal, mas sou filho caçula. Igual o pet canino. Foi o último dos filhos, era notório, assim, os meus pais meio que já batendo uma tristeza ali, do último filho que tá saindo. A culpa ficou maior pra você, né? Por isso que eu tô sempre lá. Aproveita ainda uma jantinha aí, aqui. E uma outra coisa que aí você, né, eu acho que é uma coisa que é importante também, que às vezes acontece também, as pessoas desistiram de terminar o tratamento. Às vezes as pessoas começam a ter a melhora do quadro e se retiram do tratamento. E aí é uma hora muito perigosa, porque às vezes a pessoa aumenta a energia. Às vezes a pessoa não tinha energia para cometer o suicídio. Quando ela começa a fazer o tratamento, é muito cauteloso, porque ela vai ter um aumento de energia. Normalmente, o médico psiquiatra, ele já faz uma medicação que aumenta a energia, mas não tanto. Porque a gente precisa ganhar esse dia que ele fique bem, mas que ele não tenha ali uma energia para dar uma corda, etc. Direcionar de forma equivocada. Então, esse começo do tratamento é um começo que a supervisão daquela pessoa que tem uma ideação suicida estruturada, ela precisa ser muito de próximo, né? E mesmo com o decorrer, estou fazendo 1 ano de tratamento, mas o médico falou que eu ainda não estou pronto. Então, espera um pouquinho, trata direitinho, vamos terminar isso direitinho, né? Isso é uma outra situação também que às vezes é difícil, a gente orienta muito, mas a gente vê um abandono muito importante de tratamento. Um outro fator que eu acho que contribui também é a socialização por meio dos esportes, né? Futebolzinho, a galera da corrida, a turma do pedal, então isso já está crescendo, o beach tênis, isso está crescendo bastante também, e tem
ajudado a questão da saúde mental, né, Igreja? Nossa, verdade, Bruno, você tinha falado, acho que eu acabei não comentando. Na verdade, a gente está falando aí, né, de uma produção de dopamina, de serotonina, de um monte realmente aí de transmissores que são essenciais. Então, nem que fizesse sozinho já faz uma diferença imensa. A caminhadinha diária ali já ajuda. Mas olha que bacana quando você faz no grupo. Quando você faz no grupo, você olha o quanto de estímulo sensorial que você percebe, olha o quanto que você vê, olha o quanto que você comunica. E essa chuteira aí, você comprou aonde? Puxa vida, não tinha pensado, essa aqui não tá boa, vou fazer aquilo. Às vezes você nem é tanto de conversar, mas você vê alguém que passa rindo, você tá pensando, cara, o que será que eles estão rindo, dando? O que será que eles estão se divertindo, dando, né? Quando a gente vê pessoas, isso tudo faz parte. O ser humano é feito para estar com. Ele precisa estar com. E a gente aproveita o gancho para falar que nós temos o Pedala Sorocaba, né? Que também nós programas que a gente oferece aqui. O Marcel claramente vai pôr o GCzinho para vocês aqui, que é um dos serviços que a gente oferta que traz essa socialização, traz atividade física, né? E independente do nível, singulista, né? Independente do nível, iniciante, qualquer um pode participar do pedala e ter essa, né, estar junto com pessoas aí. Os capos, eles trabalham com um grupo de atividade física. E dentro da unidade básica de saúde, a maioria das unidades básicas, elas construíram um grupo de atividade física. E tão importante ter esse aspecto. Então aí a gente volta um pouquinho lá atrás a respeito que a gente comentou, né, do celular. É bom, às vezes, você desligar o Wi-Fi ali, offline, para você se conectar com pessoas, né? É essencial. Parece, a princípio, a gente olha, não, eu não quero ficar com ninguém, eu quero ficar em mim aqui tranquilo. Tem esses momentos, né? Mas esse momento de estar junto com amigos, estar em sociedade, né? Isso é essencial para o ser humano. Nós somos feitos para isso, né? Para viver em comunidade, vivermos em bandos. Perfeito. De preferência, como eu sempre brinco, né? A comida é algo que acolhe muito para nós. Exato, que se acolhe muito. Gente, não tem nada melhor do que o pessoal se reunir e tomar um cafezinho. A gente já come um lanchinho ali. Cara, todo mundo se acolheu, todo mundo ali, sabe, tá em paz. Isso é perfeito. É isso aí, você que chegou até aqui com a gente, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo, principalmente desse podcast muito especial aqui no mês de setembro, falando sobre Setembro Amarelo, a importância aí da saúde mental. Estamos chegando aos finalmente aqui do nosso programa, por isso eu quero neste momento passar para o meu amigo Bruno. A gente não combinou, mas olha só, a gente tratou de temas tão sensíveis e acabou vindo ali para uma questão mais alegre, né? De formas de você trazer de maneira positiva, né, a vida, com socialização, com práticas de esportes, com essa atenção. Então eu deixo para você as considerações finais, se tem alguma coisinha que faltou falar, mas eu peço que você mantenha essa energia boa aqui e deixe um recado para quem, né, precisa se prevenir ou precisa ter atenção para esses cuidados. Olha, eu preciso realmente aproveitar esse espaço. Eu acho que todo mundo vai passar por um momento onde você não sabe se você continua ou se você volta para trás. Mas hoje eu tô aqui para te falar que você tem essa possibilidade de ser cuidado. Não tenha medo de falar, não tenha medo de buscar ajuda. A gente tem no município vários locais para poder te ajudar. E de repente não é você, mas você tá aí com um amigo, com um colega que tá precisando desse cuidado. Você não tem noção do quão importante você é para essa pessoa. Você pode ser esse canal, essa realmente chance de poder auxiliar. E aí esse auxílio, gente, significa salvar uma vida. Então eu digo para você, não desista, porque sempre tem uma saída. Perfeito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí, você que nos acompanhou aqui, mais uma vez agradecendo. Lia, muito obrigado, você está aqui com a gente, foi muito bom. Bruno, obrigado, Bruno, me acompanhando sempre aqui de bancada. Você, a sua audiência foi maravilhosa e hoje eu vou terminar um pouco diferente, declarando para você que sim, tem solução e tem vida e vida em abundância para você. Permitindo Deus, nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.